Bom dia, meus queridos irmãos. Vamos para mais um dia de leitura bíblica. Amém? Estamos lendo o livro de Êxodo. Hoje vamos ler Êxodo 8 e 9. Você é muito bem-vindo. Já deixa um like e se inscreve no canal se você está novo por aqui. Amém? A palavra de Deus diz assim, aqui em Êxodo capítulo 8. Falou Yahvé a Moisés: vai ter com o faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, deixa o meu povo partir para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs o teu território. O Nilo ferverá de rãs, e elas subirão e entrarão no teu palácio, nos teus aposentos, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas casas dos teus conselheiros, e nas habitações do teu povo, e nos teus fornos e amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais Yahvé a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com o teu cajado sobre os rios, sobre os canais e lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas artes e ciências ocultas, realizaram prodígios semelhantes e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes pediu: rogai a Yahvé que afaste estas rãs de mim e do meu povo, e permitirei que o teu povo parta, para que ofereça sacrifícios a ele. E Moisés replicou ao faraó: digna-te informar-me quando deverei rogar por ti, por teus conselheiros e por todo o teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti e de todas as habitações sobre o teu território, e fiquem restritas somente ao rio. Amanhã respondeu prontamente o faraó, e Moisés retrucou: muito bem, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Yahvé, o nosso Deus. Portanto, as rãs se afastarão de ti, do teu palácio, dos teus conselheiros e de todas as habitações do teu povo, e ficarão circunscritas apenas ao Nilo. Assim Moisés e Arão saíram da presença do faraó, e Moisés clamou a Yahvé por causa das rãs que tinha enviado ao faraó. E Yahvé fez conforme a palavra de Moisés, e morreram subitamente as rãs que estavam em todas as habitações, nos pátios e nos campos. E juntaram-se montes imensos de rãs mortas, e a terra ficou tomada de um horrível cheiro de putrefação. Apesar disso tudo, assim que o faraó percebeu que houve alívio ao seu redor, obstinou-se novamente em seu coração odioso, e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, como Yahvé havia predito. Disse Yahvé a Moisés: dize a Arão: estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por todo o território egípcio. Arão estendeu a mão e feriu com seu cajado o pó da terra. E surgiu grande multidão de piolhos que atacaram os homens e os rebanhos. Todo o pó da terra tornou-se piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos nos homens e no gado. Contudo, os magos afirmaram ao faraó: atentai, estas são obras do dedo de Deus. Entretanto, o coração do faraó permanecia empedernido
empedernido, e também a eles não deu ouvidos, como Yahvé havia predito. Depois desse ocorrido, Yahvé ordenou a Moisés: levanta-te ao alvorecer e apresenta-te ao faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz Yahvé, deixa o meu povo partir, para que me preste culto. Se não permitires que meu povo parta, eis que enviarei enxames de moscas contra ti, contra os teus conselheiros e contra o teu povo e contra todas as tuas habitações. As casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de moscas. Contudo, naquele dia tratarei de maneira especial da terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhuma mosca se achará ali, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o Senhor, e estou agindo no meio desta terra. Farei diferença entre o meu povo e o teu povo. Amanhã, pois, se dará este sinal. Assim fez Yahvé, e enxames de moscas em grandes multidões entraram no palácio do faraó, nas casas de seus conselheiros e em todas as habitações e nos campos egípcios. E a terra do Egito ficou arruinada por causa das moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhes propôs: ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus aqui mesmo em terras egípcias. No entanto, replicou Moisés: não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Yahvé, o nosso Deus, são realizados com animais considerados sagrados pelos egípcios. Se oferecermos aos olhos dos egípcios sacrifícios que eles abominam, não haverá de nos apedrejar? Portanto, nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto adentro, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer os sacrifícios a Yahvé, nosso Deus, assim como ele mesmo nos determinou. Mas o faraó insistiu: eu vos permitirei sacrificar a vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. E, por favor, orai por mim também. Assegurou-lhe Moisés: assim que eu tiver deixado a tua presença, rogarei a Yahvé, e amanhã os enxames de moscas abandonarão ao faraó, a teus conselheiros e a todo o teu povo. Porém, que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o meu povo vá oferecer sacrifícios a Yahvé no deserto. Tendo Moisés saído da presença do faraó, orou a Yahvé. E Yahvé fez o que Moisés lhe tinha pedido em oração. E os enxames de moscas foram para longe do faraó, dos seus conselheiros e de todo o seu povo. Não ficou uma só mosca em terras egípcias. Contudo, mais uma vez, o faraó não cumpriu a palavra empenhada e, obstinando-se em seu coração, não deixou o povo partir. Êxodo capítulo 9. Disse Yahvé a Moisés: vai ter com Faraó e dize-lhe: assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus, deixa o meu povo partir para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os teus rebanhos que estão nos campos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Portanto, nenhum animal pertencente aos filhos de Israel perecerá. E Yahvé determinou
um tempo para executar esse sinal, dizendo: amanhã Yahvé fará isso em todo o território egípcio. No dia seguinte, fez Yahvé o que tinha dito. E todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos rebanhos dos israelitas. E o faraó mandou averiguar, e eis que do rebanho dos filhos de Israel não morrera nenhum animal sequer. Então o coração do faraó obstinou-se ainda mais e não deixou o povo partir. Disse Yahvé a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinzas de forno, e Moisés os lance para o ar, diante dos olhos do faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito, e provocará nos homens e em todos os animais tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram a cinza de uma fornalha que se puseram diante do faraó. Moisés espalhou-a pelo ar, e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios e seus animais. Agora, nem os magos conseguiam manter-se de pé diante de Moisés e Arão, como o próprio Yahvé tinha avisado a Moisés. Então disse Yahvé a Moisés: levanta-te ao romper do dia e apresenta-te ao faraó, e lhe dirás: assim diz Yahvé, o Deus dos hebreus, deixa o meu povo partir para que me sirva no deserto, porquanto desta vez mandarei todas as minhas pragas contra ti, contra teus conselheiros e contra teu povo, para que saibais que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Em verdade, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e a teu povo com peste, terias desaparecido de sobre a face da terra. No entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir? Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem às suas habitações, ao cair sobre eles a chuva de pedras que mandarei, certamente morrerão. Aqueles dentre os conselheiros do faraó que temeram essa palavra de Yahvé apressaram-se em fazer entrar para as casas seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não levaram a sério a palavra do Senhor, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão para o céu, e devastadora chuva de pedras se abaterá sobre toda a terra do Egito, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos egípcios. Então Moisés estendeu seu cajado em direção ao céu, e Yahvé imediatamente mandou grandes trovões e profusa quantidade de granizo, e raios caíram, incendiando a terra dos egípcios. Assim fez chover pedras sobre toda a terra do Egito. Enorme quantidade de granizo caiu sobre os egípcios, enquanto inúmeros raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. E em todo o Egito o granizo destruiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, exterminou toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen,
onde estavam os israelitas não caiu uma pedra de granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou-lhe: desta vez eu pequei, e Yahvé é justo, eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Yahvé, pois já bastam estes terríveis trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei sair livres e não ficareis mais aqui. Ao que lhe replicou Moisés: depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para Yahvé. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que todo o mundo pertence a Yahvé. Quanto a ti, porém, e aos teus conselheiros, eu bem sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram totalmente destruídos pelo granizo, pois a cevada já estava com espigas e o linho em flor. O trigo, entretanto, e o centeio foram preservados, porquanto ainda não haviam brotado. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade egípcia, e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões, a queda de granizo e a chuva cessaram imediatamente. Assim que o faraó percebeu que a chuva, o granizo e os terríveis trovões haviam parado, pecou outra vez e retornou à sua maligna teimosia, ele e os seus conselheiros. O coração de Faraó permaneceu endurecido e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito, exatamente como Yahvé tinha predito por meio de Moisés. Essa foi a leitura de hoje, meus irmãos. Deus abençoe suas vidas. Amém.